Palavra de hoje, Abba Pai, parte 1. O amor dele é derramado no nosso coração. Nós fomos chamados primeiro para desfrutar deste amor, para conhecer este amor. Depois que nós provamos, somos então chamados a compartilhá-lo. Mas você sabe, todos os dias nós precisamos de comer uma dieta espiritual. E sabe qual é a dieta espiritual? Todos os dias você tem que lembrar que você é amado do Senhor. Ele nos amou de tal maneira. Essa é a verdade suprema do universo, que Deus nos amou de tal maneira. Você sabe, às vezes as circunstâncias querem nos dizer algo diferente. Todos nós às vezes passamos por aquele dia em que há uma sequência de coisas acontecendo. Coisas acontecem conosco e somos tentados a pensar que o céu não está olhando para nós, ou que Deus não se importa conosco, ou pior ainda, somos tentados a pensar que talvez Ele esteja irado conosco. Mas preste atenção, não deixe que as circunstâncias contem para você a respeito do amor de Deus, mas conta para as circunstâncias o quanto você é amado. Porque o amor de Deus, ele se revela na cruz. É na cruz de Cristo que o amor de Deus se mostra. Então ele é objetivo, entendeu? É um fato histórico, foi um evento com testemunhas. Tem dias que eu sinto, tem dias que eu não sinto tanto, mas independente do dia, eu creio no fato. Ele enviou seu filho, que morreu por mim, porque ele me ama. O Senhor não veio porque era obrigado a vir, ele veio porque nos ama, porque ama você. E cada dia temos que nos lembrar disso, que esse amor não é baseado em você. Está me entendendo? Hoje eu não vim aqui contar para você o quanto você é bom. Hoje eu vim aqui lembrar você o quanto ele é bom. Eu não vim hoje para falar a seu respeito, mas eu vim aqui para falar a respeito dele. Está me ouvindo? Muitas vezes somos tentados a pensar que Deus gosta mais de uns do que de outros, porque tem uns que são tão bonzinhos, não é? Tem uns que parecem tão merecedores do amor de Deus. Mas é aí que o céu nos surpreende. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, naqueles dias, quero te fazer um desafio. Naqueles dias em que você se sentir menos merecedor, parece que você está mais fora do padrão do que nunca. Nesse dia, tenha ousadia de chegar diante dele e pedir algo para ele. Mas peça consciente de que você não merece, mas apenas creia: eu sou amado e a graça dele me alcançou. Esse vai ser o dia da loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho é que Deus amou quem não merece, é que ele veio para quem não estava pedindo, não estava clamando. Ele veio para aqueles que por si só jamais chegariam a ele. Ele veio, ele tomou a iniciativa, ele veio ao nosso encontro. Ele conheceu o seu nome, conheceu a sua história. Muito antes de você pensar nele, ele já estava pensando em você. Aleluia. Lá em Romanos 8, verso 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão. Diga: eu não recebi o espírito de escravidão, para viver outra vez. Diga: outra vez. O que significa esse outra vez? De novo. Por que está escrito isso aqui? A maior parte das pessoas vive uma vida com medo de Deus, com medo até de ter um encontro com Deus. As pessoas têm medo do que Deus vai dizer para elas, tem medo do julgamento de Deus. Você sabe que tem gente que quando quer me assustar, eles falam assim: vou te entregar na mão de Deus. Aí eu fico: ai meu Deus, que medo.
Vou te entregar na mão de Deus. Uma pessoa me falou isso um dia com tanta autoridade. E eu falei para ela, só tenho uma surpresa para te contar. Eu já estou. E ninguém pode me arrebatar de lá, inclusive. Se você estivesse ameaçando dizendo, eu vou te tirar da mão de Deus, eu ficaria assustado. Mas como você não é maior do que Deus, você não pode falar. Mas você está falando para entregar na mão de Deus. O que passa na mente dessa pessoa quando ela diz, vou te entregar na mão de Deus? É que Deus vai apertar você e vai fazer de você picadinho. Porque Ele está só esperando a chance de espremer você para não sobrar nada. Mas esse é um engano do diabo. Os céus clamam por você. Os céus estão orando por você. Tem alguém no céu agora mesmo orando por você. Ele é o nosso intercessor. E sabe pelo que você ora? Para você não viver agora de novo assim. As pessoas quando estão no mundo têm medo de Deus. Mas agora você chegou na casa. Você se tornou filho. E aí Paulo diz o quê? Você não é mais escravo. Você não é mais o empregado de Deus. Agora você é filho. Chega como filho. Você não vai viver mais atemorizado. Paulo também certamente está se referindo aqui à lei lá no Velho Testamento. Quando os homens se relacionavam com Deus como escravos, como servos. Mas hoje, nós até servimos a Deus. Porque Jesus é o nosso Senhor. Mas, acima de tudo, fomos feitos filhos de Deus. Essa é a maravilha. Você tem um pai. Quem tem pai tem segurança. Quem tem pai vive uma vida de tranquilidade. Crianças que por alguma razão têm o pai ausente são crianças ansiosas. Crianças ansiosas são crianças o tempo inteiro inseguras a respeito do amanhã. A minha mãe já é falecida e meu pai também. Mas minha mãe separou-se do meu pai quando eu tinha 6 anos de idade por ali. Nessa fase da vida eu já entendi as coisas. E eu me lembro perfeitamente de perguntar para minha mãe às vezes, como que a gente vai fazer? Eu com 7 anos de idade estava preocupado, quem vai pagar o aluguel? E se não conseguirmos pagar o aluguel? E eu me lembro que frequentemente acontecia dela não conseguir pagar o aluguel, nós tínhamos que sair e momentaneamente ia para casa dos meus avós, que ela não conseguia, tadinha. Mas sabe qual é a sensação que marca a gente? É uma sensação que quando você não tem pai, você não tem futuro. Você não tem ninguém por você. Não tem ninguém que briga por você. Quando um valentão da vizinhança vem te bater, você apanha, só isso. Porque você não tem um pai para você ir lá chamar. Entende? Crianças que vivem, ou pelo menos imaginam que vivem assim, vivem ansiosas. Você conhece pessoas dentro da igreja vivendo ansiosas, angustiadas, preocupadas com o amanhã? É porque não entendeu que tem um pai ainda. Talvez entendeu com a mente. Talvez ela já ouviu isso, porque todo mundo sabe e diz, Deus é pai. Mas quando essa verdade descer para o seu coração, e você tiver a percepção do abraço do céu em você, você nunca mais vai andar ansioso de coisa alguma. Porque você sabe, tem um pai que cuida de você. Sabe o que eu fico mais feliz? É porque em algum momento eu disse algo que abriu o entendimento dela. Sabe o que eu fico feliz? É que todo domingo eu estou aqui para dizer algo para você. E a minha oração é que em algum momento, em algum domingo, seus olhos se abram. E você possa ter aquela experiência do, eu estou entendendo. Eu sou filho e eu sou amado. Não vou viver mais atemorizado. O que é viver atemorizado? É viver com medo. Eu gosto muito daquela canção que diz, eu não sou mais escravo do medo, porque agora eu sou filho, eu sou filho. Filhos não precisam ter medo. Filhos não precisam ter medo. Filhos que têm um pai presente ali em casa, são crianças tranquilas, elas não se preocupam. Elas não se preocupam. Eu me lembro, eu morei 1 ano fora do Brasil, lá na Inglaterra.
Eu estava com as minhas duas filhas na época pequenas, a mais velha tinha, se não me engano, a mais velha tinha 4 ou 5 anos. 5 anos. E eu me lembro um dia, andando com ela pela cidade, eu andava com o mapa, porque eu me perdia todas as vezes. Mas ao contrário de muitos, isso para mim é diversão. Me encontrar no mapa sempre é uma diversão, uma brincadeira. E eu virei para ela e falei: você sabe onde é que nós estamos? Ela falou: não sei. Eu falei: você sabe qual é o rumo da nossa casa? Ela disse: também não sei. Eu falei: você não fica com medo? E eu gostei da resposta que ela deu. Ela falou: eu não tenho medo porque você sabe. Eu falei: sei mesmo. Porque independente de eu saber ou não, não importa. Ela está segurando a minha mão. É isso que eu deveria dizer todo dia. Deus sabe. O meu pai sabe. Você está achando que pode fazer de mim o que quiser? Não faz não. Meu pai está cuidando de mim. Eu não sou órfão, nem sou abandonado. Eu tenho um pai que cuida de mim. Essa é a verdade suprema do universo. Fomos amados. Somos amados. Porque temos um pai. Mas o texto continua. Eu não recebi espírito de escravidão para viver com medo, mas eu recebi o espírito de adoção. A melhor tradução aqui seria filiação, porque você não é realmente filho adotivo de Deus. Você é filho genuíno. Você tem a natureza dele dentro de você agora. E baseado nisso, você clama o quê? Abba, Pai. Existem algumas palavras no Novo Testamento que elas não foram traduzidas. Por quê? Porque o autor as mencionou na língua original. Então Paulo está escrevendo essa epístola aqui em grego. Mas quando chega nesse pedaço aqui, ele não escreve Abba em grego, ele escreve como está aqui, Abba. Tem muitas palavras assim no Novo Testamento, por exemplo, Maranata. Não é uma palavra grega. Anátema, não é? Ou Jesus também, ele fala algumas vezes, né? Talita cumi, menina, levanta. Ou efatá, abre. Então tem muitas palavras que são preservadas. Por quê? Porque a pessoa falou ela na língua. E todas as vezes que isso acontece, você tem que prestar atenção, porque o Espírito Santo está querendo te falar algo especial naquela palavra. E essa é uma dessas palavras. Abba é hebraico. E em hebraico é a maneira como as criancinhas chamam seus pais. Até hoje, se você for a Israel, quando você está lá num parque, lá em Jerusalém, é comum você ver criancinhas andando com seus pais, elas saem gritando atrás, Abba, Abba. E quando você ouve, você fala: já ouvi essa palavra. Pelo menos uma coisa em hebraico eu sei, Abba. A tradução literal de Abba não é só pai, é paizinho. Se você ainda não é capaz de se referir a Deus dessa maneira afetuosa, é porque você está debaixo ainda de medo, de espírito de medo. Mas quando você entende que Ele de fato ama você, e você é filho, você vai poder dizer pelo Espírito, Abba. Quantos podem dizer Abba hoje? Abba, sabe, só de dizer isso, o Espírito, ele borbulha dentro da gente. Porque o Senhor tem prazer. Essa é a maneira de nós relacionarmos com o Senhor. Hoje você não vai se relacionar com Ele mais como no Velho Testamento. No Velho Testamento, o homem não tinha acesso a Deus, porque Jesus não tinha vindo ainda. Somente o sumo sacerdote chegava na presença de Deus uma vez por ano. E era um momento carregado de riscos. Era muito perigoso estar na presença de Deus. Porque ele tinha que imolar o animal, pegar o sangue, mas o animal tinha que ser perfeito. Mas ele também precisava de ter um certo atitude, comportamento apropriado para levar esse sangue lá dentro do Santo dos Santos. Porque se ele fizesse qualquer coisa errada, qualquer coisa fora do que estava prescrito, ele poderia entrar lá e morrer lá dentro. Poderia morrer. Essa era a imagem que as pessoas tinham de Deus. Mais ou menos como se fosse uma coisa radioativa, perigosa. Ninguém chega perto.
Ninguém toca em nada que tenha a ver com o santuário. Ninguém encosta no santuário, você pode morrer. Menino, cuidado, você pode morrer. Não é? Essa era a ideia que havia. Por isso, no Velho Testamento, as pessoas tinham a visão de um Deus distante. Era longe, inacessível. Eles não podiam, de fato, ter acesso. Mas, preste atenção. Isso está na palavra de Deus apenas para mostrar para a gente o que é a vida sem Cristo. O que é viver uma vida apenas religiosa. É distante, é inacessível e cheia de medos. Ai meu Deus, Deus vai me castigar. Meu Deus do céu, olha o que eu pensei aqui. Né? Deus vai me castigar agora. Meu Deus, não tem misericórdia. Não, por favor, Senhor, não faça. Tem gente que está o tempo inteiro clamando misericórdia, porque o tempo inteiro ele está com medo de cair uma praga na cabeça dele. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus não quer mandar praga sobre a sua cabeça. Deus quer derramar bênção sobre a sua cabeça. Porque o que transforma você não é a praga. O que transforma você é a bênção e o amor dele derramado sobre a sua vida. É a bondade de Deus que produz em nós arrependimento. Está me ouvindo? Então veja, essa era a ideia que havia no Velho Testamento. Mas um belo dia, aparece alguém lá nas praias da Galileia. E ele está pregando. E a primeira coisa que ele diz, olha, quando você for orar, não precise falar, ô Jeová. Não, apenas digo, Pai nosso que estás nos céus. O que você acha que um judeu de 2000 anos atrás entendeu daquilo? Ele achou aquilo completamente subversivo, assustador. Como assim chamar Deus de Pai? Se eu estou chamando Deus de Pai, eu estou dizendo que eu sou igual a Ele, porque o Filho é igual ao Pai. Eu estou dizendo que eu sou do tipo dele, da espécie dele. Meu Deus, olha o que esse cara está falando. Então Jesus vem e só de ensinar as pessoas a chamar Deus de Pai, presta atenção, já é uma subversão completa. Hoje também as pessoas estão o tempo inteiro me confrontando, porque eu digo para elas que elas são amadas. Que elas são amadas. Hoje de manhã, alguém me fez uma pergunta, e ela disse, pastor, eu estou pregando para uma pessoa no meu trabalho, e ela disse, tudo bem, se eu aceitar Jesus, eu posso continuar vivendo como eu quiser? E ela ficou então chocada com aquilo. Como assim, como você quiser? Você não vive mais como você quiser. Eu não sei se realmente aconteceu, ou se ela criou uma situação para me fazer a pergunta. Mas eu disse para ela, filha, esquece a segunda parte da história, fica só com a primeira. Deixa ele experimentar a graça e o amor de Deus. Se depois de provar de Cristo, ele ainda quiser comer coisas ruins, você não pode fazer nada. Mas uma coisa é fato na vida. Depois que você prova maná do céu, você não quer comer lavagem para porcos mais. Uma transformação acontece na sua vida, porque há poder. Ah, mas isso que você está pregando é muito bom. Fica parecendo que Deus é assim tão bom. Não estou nem conseguindo expressar o tanto que Ele é bom. Você pode multiplicar para a enésima potência, porque Ele é muito mais bondoso do que você imagina. Não é assim, porque Deus também é justiça. E Ele vai pesar a mão. Alguns me mandam áudios nesse tom de voz. E eu fico lá em casa, ai meu Deus, que medo. Que eles querem me assustar. E eu sempre respondo dizendo, claro que Deus é justiça. Deus é tão justo que Ele tem que declarar você perdoado, porque a dívida foi paga. Se Ele não declarar você perdoado, Ele é injusto. Mas Deus não pode ser injusto. Então Ele tem que dizer, está perdoado mesmo. O sangue pagou toda a sua dívida. Não há mais dívida contra você no céu. Se não tem mais dívida, Ele é justo em carimbar, em dizer, perdoado. Aleluia. O Senhor vem mostrar Deus com outra ótica. Olha os lírios do campo, o Pai cuida deles. Olha aí os pardais, o Pai cuida deles. Vai cuidar de você também. Quem diria isso? Meu Deus, né? O Senhor está dizendo que Ele vai cuidar de mim. Quem sou eu para merecer a atenção do céu? Você é alvo da atenção e do cuidado de Deus. Ele te conhece pelo nome. Por isso hoje,
Eu só quero desafiar você a chamá-lo de Pai. Só isso, Pai. Às vezes nós queremos ser religiosos, mas é como seu filho. As minhas filhas eram pequenas, eu não esperava que elas lá do quarto delas fossem gritar por mim: ó tu que habitas no quarto ao lado, por favor venha me socorrer nessa noite escura e sombria. É bonito, tem um lugar no livro, né? Mas qual criança faz isso? Qual pai quer ouvir um negócio desse tipo? O que o pai quer ouvir é só um grito arreganhado mesmo do Pai é! Só é suficiente. Está me ouvindo? Ah, eu não sei orar. Grita, dá um berro, pede socorro, só fala Pai. Você sabe, quando eu era... Vamos falar das minhas filhas mais um pouquinho. Elas eram criancinhas e eu era um pastor muito ocupado. E o que eu fico triste é que elas cresceram e eu, graças a Deus, fiquei menos ocupado. Mas na época que elas eram crianças, por alguma razão, eu estava sempre tão envolvido com algo. E às vezes eu chegava em casa e elas até queriam me mostrar alguma coisa que elas tinham feito, uma arte, um desenho que trouxeram da escola. Eu olhava, você sabe quando o pai olha, porque o pai tem que olhar, ele diz, que lindo, filhinha, mas depois ele já vira para cá. Era mais ou menos isso que eu fazia, não vou negar para você, mas elas sabem que eu as amo. E você pode pensar, isso é tudo. Eu voltava a ler alguma coisa, eu estava lendo, e elas iam para o quintal. Mas quando elas estavam lá no quintal, e acontecia alguma coisa, e elas gritavam, Pai, eu largava tudo o que eu estava fazendo, e ia lá para ver o que tinha acontecido. Você pode achar que às vezes você não tem a atenção do céu que você gostaria. Sim, porque às vezes você quer mostrar para Deus o tanto que você é bom, o tanto que você faz as coisas bem feitas. O Pai está olhando, mas Ele realmente não vai dar muita atenção para isso, não é? Mas quando você vai brincar, e você fura o seu pé, e você grita por Ele, vai ser como eu, vou levantar do sofá e vou correr na direção. E quero saber o que aconteceu imediatamente. Deus está interessado na sua vida. Se você hoje apenas gritar, Pai, Ele virá correndo para você. Você crê que Deus corre? Deus corre. E lá em Lucas, no capítulo 15, pega a sua Bíblia, Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante, nós temos uma história que o próprio Senhor Jesus contou. Então você está diante de uma história que saiu dos lábios do próprio Senhor. Você que conhece a história, você já ouviu dizer, o nome que é dado a ela normalmente é a história ou a parábola do filho pródigo. Não sei se você sabe o que significa pródigo. Pródigo é uma palavra interessante, porque ela pode ter um sentido positivo ou negativo, o que é muito ruim para uma palavra, né? Mas pródigo, no sentido negativo, significa aquela pessoa que gasta sem critério, gasta de maneira desembestada, sai torrando dinheiro pela frente. Se ele fizer isso de uma maneira muito, muito exagerada, né? Um parente próximo pode até ir no juiz e impedir ele de ter acesso ao próprio dinheiro, porque ele é chamado de pródigo. Isso é negativo. Nessa parábola se refere ao filho. Mas pródigo também pode ter um sentido positivo. Significa alguém que é muito, muito, muito rico e ao mesmo tempo muito, muito generoso. E não se importa de dar porque tem muito. E ele então é pródigo, né? Nos seus presentes. Essa prodigalidade também pode ser positiva. Nessa parábola aponta para o pai. Aí fica a seu critério dar um nome. É a parábola do filho pródigo? Ou será que é a parábola do pai pródigo? Eu creio que o alvo do Senhor nessa parábola é nos falar a respeito do pai. E do quanto o pai ama você. Apresentação pastor Aloísio Silva.